Boa noite, né? O meu nome é José Lisboa, eu sou integrante do grupo do STM, né? O Superior Tribunal Militar. E antes de nós começarmos a falar sobre o STM, eu irei falar antes sobre a Justiça Militar, né? Bem, o que é a Justiça Militar, né? A Justiça Militar é o poder judiciário brasileiro, né? Que possui competência em julgar crimes militares. Ponto. Né? Ela é dividida em Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União é um dos ramos do Poder Judiciário brasileiro, né? Ela está dividida em 12 circunscrições judiciárias militares, né, que abrigam as auditorias militares, né? São as auditorias militares, né? É a primeira instância da Justiça Militar da União. E a segunda instância é o STM, né, que é o próprio tema do nosso trabalho, né, o Superior Tribunal Militar. Já a Justiça Militar Estadual, ela é dividida em dois graus de jurisdição, né? Que a primeira instância são as próprias auditorias militares de novo, e a segunda instância é o TJM, que é o Tribunal de Justiça Militar, né? E a Justiça Militar da União e Estadual, elas têm semelhanças em questões dessas instâncias, né? Que os colegas irão explicar melhor, né? O que a composição, né? E a competência dessas instâncias, né? Da Justiça Militar da União. E a principal diferença entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual é o poder de julgamento, que é o seguinte: a Justiça Militar Estadual ela julga somente os policiais militares e os bombeiros militares. Já a Justiça Militar da União, ela julga as Forças Armadas, que é o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, os civis e os cidadãos não militares, né? Ou seja, qualquer pessoa, né, pode sentar no banco do réu na Justiça Militar da União. Já na Justiça Militar Estadual, somente policiais militares e bombeiros militares, né? E falando do STM, né, que é o órgão, né, da Justiça Militar, né, da União, né, ele está no artigo 1º, né, da Lei número 8.457, de 4 de setembro de 1992, né, que diz o seguinte: o artigo 1º: são órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar, a Corregedoria da Justiça Militar, o Juiz Corregedor Auxiliar, os Conselhos de Justiça e os Juízes Federais da Justiça Militar e os Juízes Federais Substitutos, né, da Justiça Militar, né? E os demais colegas irão explicar melhor, né, a composição e a competência, né, de cada órgão desse da Justiça Militar, né, da Lei número 8.457, de 4 de setembro de 1992, né? O artigo 1º dessa lei. Oi, meu nome é Elmi Rebeca e eu vim explicar sobre o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Primeiramente, o que é o Superior Tribunal Militar? Em resumo, o Superior Tribunal Militar tem como responsabilidade atuar em prol da defesa dos interesses institucionais das Forças Armadas, mais resumidamente. E o que faz o STM? Em linhas gerais, o STM é uma instituição do Poder Judiciário responsável por processos e julgar de forma exclusiva os crimes militares, com base principalmente em valores de imparcialidade, ética, responsabilidade social e transparência. E quem são os membros do Superior Tribunal Militar? Dentre as 15 cadeiras, 10 são destinadas das Forças Armadas, mais resumidamente. E o que faz o STM? Em linhas gerais, o STM é uma instituição do Poder Judiciário responsável por processos e julgar de forma exclusiva os crimes militares, com base principalmente em valores de imparcialidade, ética, responsabilidade social e transparência. E quem são os membros do Superior Tribunal Militar?
Dentre as 15 cadeiras, 10 são destinadas a militares com carreira ativa e ocupando posto elevado, distribuídas da seguinte maneira: 3 oficiais gerais da Marinha, 4 oficiais gerais do Exército e 3 oficiais da Aeronáutica. Os outros 5 ministros que compõem o Tribunal Militar são selecionados entre civis que têm mais de 10 anos efetivos de atividade profissional. 3 cadeiras são reservadas a advogados com notoriedade de saber jurídico, uma é destinada a um juiz, auditor e, por fim, a última vaga pertence a um membro integrante do Ministério Público Militar. Oi, me chamo Douglas Silva e vou falar sobre a Corregedoria da Justiça Militar, o que é, sua competência e sua composição. A Corregedoria da Justiça Militar é um órgão responsável pela fiscalização e disciplina no âmbito da Justiça Militar. Suas atribuições incluem a apuração de faltas disciplinares e a supervisão das atividades dos membros da instituição. A competência da Corregedoria inclui a fiscalização e correção dos serviços judiciários militares. Quanto à composição, geralmente é formada por membros da magistratura militar, designados para cumprir mandado específico na Corregedoria. E é isso. Olá, eu me chamo Ana Letícia e vou estar apresentando sobre o Conselho de Justiça nas auditorias militares. O Conselho de Justiça ele é dividido entre dois, o permanente e o especial. O permanente, a função do Conselho de Justiça permanente é de julgar, no caso processar e julgar militares que não sejam oficiais. Ou seja, alguns exemplos são soldados, cabos, sargentos. São esses que a maioria são julgadas pelo Conselho de Justiça Permanente. O Conselho de Justiça Permanente ele é formado por 5 membros: um juiz auditor, um oficial superior. Esse oficial superior ele será presidente do conselho formado e 3 oficiais com a patência de capitão-tenente ou somente capitão. E esse Conselho de Justiça Permanente será esses 5 membros para todos os processos por 3 meses consecutivos. Após esses 3 meses consecutivos, serão sorteados outros 5 membros por mais 3 meses consecutivos. Agora, o Conselho Especial de Justiça, ele é responsável por julgar e processar oficiais das Forças Armadas, ou seja, por exemplo, capitão, tenente, subtenente, são de patências mais elevadas, os oficiais mesmo, exceto os generais. Generais, eles são processados diretamente no STM, no Supremo Tribunal Militar. Só os generais, somente lá eles são processados. O restante dos oficiais, eles são processados primeiramente no Conselho de Justiça Especial. O Conselho de Justiça Especial, ele é formado para cada caso. Por exemplo, se tem 3 casos diferentes, são 3 Conselhos Especiais de Justiça diferentes, 5 membros diferentes. Tá. Entre esses 5 membros temos... ele é composto por um auditor e 4 juízes militares. Esse auditor, ele é um juiz de direito. Os 4 juízes militares, ele é sorteado dentro dos oficiais. Esses juízes militares, ele tem que ter a patência superior à do acusado. Por exemplo, um acusado, ele é, digamos, o acusado é um subtenente, por exemplo. Então, os juízes militares do Conselho de Justiça
especial tem que ser acima de subtenente, os juízes militares. Entendeu? É isso. Muito obrigada. Me chamo Patrícia e irei falar sobre os juízes federais da Justiça Militar, os juízes substitutos da Justiça Militar, suas competências e como funciona essa substituição. Compete ao juiz federal, de acordo com o artigo 30 da Lei 8.457 de 1992, processar e julgar monocraticamente civis e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Cabe também análise de caso, interpretação de aplicação de lei, condução de audiências, emissão e decisão de sentenças. Para cada auditor, tem um juiz federal e um juiz substituto. Casos que necessitam de um juiz substituto. Os juízes militares são substituídos em suas licenças, faltas e impedimento, bem como afastamentos da sede por movimentação que decorram de requisitos de carreira ou por outro motivo justificado e reconhecido pelo juiz como relevante interesse à administração militar.